Oi pessoal, aqui é o Joey e eu sou do canal Ascendente. Bom pessoal, voltando aqui com a série dos arcanos para falar mais um pouquinho sobre o tarô para vocês. E hoje os arcanos que eu vou estar falando são a temperança, a força e o eremita. Essas três cartas bem bonitas. E eu vou começar a falar para vocês sobre a temperança. Eu anotei algumas coisas dela aqui para vocês e vou ler para vocês. A temperança. Esse é o arcano de número 9. É uma carta que nos diz muito sobre o movimento, sentimentos e energias masculinas e femininas. Quando a temperança aparece, ela vem nos falar principalmente sobre o equilíbrio dos sentimentos e emoções. Ela também simboliza a promessa e a renovação. Os lírios que crescem na terra significa a polaridade da água e da terra, representando a sua capacidade de unir os opostos dentro do indivíduo. Bom, falando dos lírios, a carta aqui para vocês verem como ela é. Os lírios são essas duas flores que estão aqui, que representam a união também do racional e do emocional, porque para você ver, ela tá segurando duas taças, uma de ouro e uma de prata, que uma representa o seu lado emocional e o racional, e ela está tacando de um copo, de uma taça para outra, a água do rio Finge, e ela pisa sobre a água, mas ainda continua com um pé sobre a terra. Então vem falar muito desse movimento entre o racional e o emocional e como lidar com isso. E os lírios é a junção também do feminino com o masculino, porque o ouro aqui representa o masculino, que também pode representar Deus Apolo, e a taça de prata representa o feminino, que geralmente vem representar uma deusa ligada à lua, porque o ouro ele é representado pelo sol e a prata pela lua. Então essa carta ela é muito importante nessa questão do equilíbrio. Vamos ver o que o louco aprende quando ele vai parar nesse arcano. Quando o louco chega nesse arcano, ele aprende que para ser um indivíduo equilibrado e harmonioso, é necessário ser como os lírios, ou seja, ter a polaridade masculina e feminina. Então ele tem que ter esse sentimento, ele tem que ter essa noção de... Quando eu falo noção de polaridade masculina e feminina, gente, não são papéis de gênero, viu? São papéis energéticos, são de coisas diferentes. E vocês podem dar dando uma pesquisadinha sobre a energia, o sagrado masculino e o feminino, que é muito bacana e explica muita coisa sobre essa carta. Eu só não vou entrar nesse assunto porque é muito extenso. Bom, agora vamos ler o que essa carta representa quando ela sai numa tiragem. Vamos lá. Gente, se a luz estiver ofuscando, é porque eu estou usando a luz do sol. E eu não posso controlar o sol, bebês. No sentido divinatório, quando aparece a temperança na abertura de cartas, ela implica a necessidade de um fluxo de sentimentos no relacionamento. Íris, a guardiã do arco-íris, sugere o potencial para a harmonia e a cooperação, resultando em um bom relacionamento ou em um casamento feliz. Somos desafiados com o problema de aprender a desenvolver um coração equilibrado e, ao mesmo tempo, sermos gentilmente lembrados de que o louco não pode permanecer para sempre, até mesmo com a linda Íris, e deve passar adiante na seguinte lição. Então, gente, essa carta ela vem falar exatamente disso que eu falei, sobre esse equilíbrio, é saber dosar o teu emocional, é saber dosar o teu racional e levar isso para a vida. Essa carta ela vem falar muito de relacionamentos também. Então, fiquem ligados no que essa carta tem a dizer, porque essa carta é uma das cartas preferidas minhas do tarô e ela é lindíssima. E a deusa regente, a divindade regente dessa carta é a Íris, a deusa do arco-íris, a que vai a mandado de Hera para todos os lugares, para falar com os humanos, com os deuses. Ela que servia ambrosias e o néctar aos deuses. Então as histórias são muito legais e eu acho que vocês deveriam pesquisar mais. Agora, a próxima carta e o próximo arcano que a gente vai falar é a força. Essa carta.
do leão sendo morto por esse carinha aí, gentil. Bom, a força. Esse é o arcano de número 10. Essa carta vem nos falar sobre nossa força interior, que muitas das vezes devemos domá-la para podermos usá-las a nosso favor. Esse arcano também nos diz muito sobre os problemas que nos aflige em nosso inconsciente. Bom, essa carta aqui, ela vem falar sobre um âmbito muito pessoal do ser humano, que é o inconsciente. Essa carta, ela representa aquelas confusões que a gente tem que passar e enfrentar com nós mesmos, sabe? Aquele momento meio depressivo que a gente tem que passar por cima disso e matar o leão. Só que nessa história aqui, quando ele vai matar esse leão, ele é diferente. Nenhuma arma humana, nenhuma lança, nenhuma espada, nenhuma arma fura a pele dele. Então ele não morre por armas. Então essa divindade, que eu vou falar o nome daqui a pouco, ela teve que matar o leão com os próprios braços, com as próprias mãos, ou seja, com a própria força. Então essa carta, ela vem simbolizar muito isso, esses leões que a gente tem que matar no dia a dia para a gente poder sobreviver. E aqui é uma coisa que vai além. Ele não só matou o leão, ele ainda aproveitou a pele do leão, porque a pele, como a pele dele não entra nada humano, acaba virando uma proteção. Então essa carta, ela vem dialogar exatamente com isso. Aquelas proteções que a gente acaba criando na gente depois de ficar tão cravejado, depois de ter passado por um período ruim, a gente fica mais forte. Então essa carta, ela vem falar pra gente se conectar mais com o nosso lado de força e aprender a usar ele ao nosso favor, entendeu? E vamos ver o que o louco aprendeu com essa carta. O louco atinge uma fase que ele precisa usar a sua força interior para poder poder se expressar como indivíduo. Porque para a gente se expressar como a gente realmente é, a gente precisa de força. Imagina para você ver no dia de hoje, uma pessoa gay ou uma pessoa LGBT em geral. Ela tem que se expressar, mas ela tem que ter uma força para fazer isso. Então essa carta, ela vem falar dessas questões, sabe? De se mostrar no mundo, você tem que ter bastante força. Então essa carta, ela vem falar pra gente encontrar a nossa força e domar essa força para que a gente consiga usar ela com responsabilidade. Bom, agora vamos ver o que ela fala pra gente na questão divinatória. E lembrando que a divindade regente dessa carta, esse cara gentil aqui de cabelos longos, o nome dele é Heracles, ou Hércules para alguns. Bom, no sentido divinatório, quando a carta da força aparece em uma abertura de cartas, ela implica uma situação na qual um embate com o leão interior é inevitável, sendo necessário o controle da raiva e do orgulho do orgulho insensato. Coragem, força e autodisciplina são solicitadas para enfrentar a situação. Por meio dessa experiência, podemos entrar em contato com um animal, mas também com uma parte de nossa que é representada por Heracles, o herói que pode domá-la. Portanto, tendo desenvolvido as faculdades da mente e o sentimento, o louco aprende a lidar com seu próprio exclusivismo, sugerindo desse encontro com a confiança em si e a integridade para com o próximo. Bom, então quando o louco ele também atinge essa carta, ele sabe agora que ele é um ser exclusivo, como todo ser humano. A gente é um ser exclusivo e a outra pessoa não tem as nossas características, não tem a nossa força. Então ele aprende a dosar e a cuidar dessa força. Essa carta é muito bonita. Também. Peraí que eu vou pegar a carta que caiu. Bom, agora a gente vai falar do Eremita. Essa carta que pode causar medo, olha. Eu acho ela linda. Mas cá pra nós, eu acho todas as cartas do tarô lindas. Então, fazer o quê? O Eremita. O arcano de número 11 vem falar sobre o momento de resguardo, onde só o tempo resolverá ou ajudará a resolver e organizar os sentimentos. É um momento de se fechar em si e organizar enquanto indivíduo. Então, essa carta do arcano Eremita,
ela vem falar exatamente disso, da gente procurar a nossa luz interior, da gente se fechar um pouco na gente e saber como a gente tem que agir, a gente tem que saber pensar, mas não pensar com influências dos outros, mas influências que nascem de nós mesmos, ou as influências vindas dos deuses. Então essa carta ela vem falar sobre muito isso, e essa carta também vem falar sobre uma procura por coisas novas, porque se você reparar, ele está segurando uma luz, que essa luz pode significar também essa busca por conhecimento, essa busca por sabedoria. E agora, na outra mão, ele tem uma foice, que significa você eliminando todas as coisas ruins ou as coisas que já não fazem mais sentido na sua vida. Então, quando a gente atinge o eremita, a gente aprende a dosar o que é necessário e o que não é. Então, a gente ganha esse equilíbrio também, porque o tarô ele é muito disso, do equilíbrio entre as duas forças, do ter e do precisar, ou do que você tem e o que você já não precisa mais. Então a gente tem que aprender a ceifar essas coisas que a gente não precisa, pra gente ter mais espaço para as coisas que a gente tem que buscar, entendeu? Agora vamos ver o que o louco aprendeu passando por essa carta. O louco aprende que ele precisa se resguardar para observar o mundo e poder aprender com as experiências dos outros, e principalmente a se observar e começar a se aceitar-se como indivíduo. Então, quando ele chega nessa carta, ele vê que ele tem as especificidades dele e que isso é normal, porque é inerente ao ser humano. Então, ele não tem como controlar isso. A única coisa que ele pode fazer com essas especificidades é organizá-las e usá-las a seu favor. E isso, gente, só vem com o tempo. Por exemplo, trazendo para a questão de autoestima, quando a gente não gosta da nossa aparência, a gente não sabe lidar com ela. Mas quando a gente começa a lidar com a nossa aparência e procurar coisas que vai deixar a gente mais feliz, a gente acaba aceitando a aparência, e com isso a gente fica seres mais exclusivos. Por quê? Porque a gente é diferente dos outros. E a gente passa a gostar disso. E o louco, ele aprende muito disso. Que os sentimentos deles não é igual os de ninguém, porque os nossos não são iguais. Agora, a divindade regente é Cronos, o deus do tempo. E agora vamos ver o que sai quando essa carta sai. O que ela quer nos dizer, né? Vamos lá. No sentido divinatório, a carta de Cronos, o eremita, prevê um tempo de solidão ou isolamento das atividades extrovertidas da vida, para que a sabedoria da paciência possa ser adquirida. Há uma oportunidade para estabelecer fundamentos sólidos, se tivermos vontade. Vontade de esperar. E assim o louco finalmente atinge a maturidade, havendo desenvolvido uma mente e um coração, um firme sentido de identidade e finalmente um profundo respeito por suas próprias limitações na grande passagem do tempo. Então aqui, gente, ele já atingiu a maturidade. O louco já não é mais uma criança. Agora ele é um homem que pensa, que raciocina. E quando eu digo um homem, eu tô querendo falar, vamos trocar essa palavra homem, um indivíduo. Porque o louco, ele representa as mulheres e todos nós, entendeu? Então agora ele é uma pessoa evoluída e madura, que ele sabe quais são as limitações dele, e ele já não tem mais vergonha de falar que tem limitações. Porque ele é um ser que é frágil e ao mesmo tempo tem muita força. E ele já aprendeu a lidar com isso. Então, gente, eu gosto muito da carta do eremita, porque ela vem falar muitas coisas que a gente acaba vivendo e a gente acaba nem prestando atenção. Então, eu quero trazer para vocês, com essa série, vocês abrirem o olho para as coisas simples da vida e ver como o tarô, ele é simples. E o tarô, gente, ele é coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, é só um espelho pra gente se auto-ver, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixa aquele like bem gostoso. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você tem achado. Beijos. Blessed be. Muito axé.